Pai Senhor, meus amados irmãos, eu estava dizendo para o pastor Emanuel que aqui do púlpito o campo visual é melhor. É claro que eu poderia usar o mesmo equipamento que ele está usando, mas o campo visual aqui é melhor. E também há mais espaço aqui para colocar papéis. Mas, irmãos, de fato, o pastor Emanuel não esquece, mas eu também não esqueço os tempos que ele foi meu aluno em curso teológico no Instituto Bíblico Pentecostal. Foi uma instituição, a segunda no Brasil. A primeira foi Pinda, no ano de 58. Eu não vou dar detalhes, porque não é momento para isso, mas o IBP, quando se trata de curso educandário de longa duração, foi a segunda escola, fundado no ano de 61. Muita gente aqui não era nascida, se bem que eu estou vendo rostos aqui com boa idade, 61. E em 62 o curso iniciou, primeiramente aqui em Madureira, num prédio alugado. Mas depois mudou para São Francisco Xavier, ali próximo ao Maracanã. Eu tive o privilégio dado por Deus de lecionar 21 anos. O pastor Horácio também tive o privilégio. O pastor Horácio foi aluno da primeira turma, que eu costumo dizer que foi uma turma de heróis, porque naquele tempo o transporte não era como hoje, era tudo mais difícil, e o povo chegava em casa pela madrugada, e, enfim, foi uma bênção. E então eu também estou acrescentando alguns detalhes, irmão Emanuel, da nossa vivência no IBP. Irmãos, o assunto a respeito do qual eu vou pedir licença para tirar o paletó. Pode tirar. Considerando que não é reunião de culto público, é reunião para obreiros, reunião de serviço, eu acho que é confortável tirar o paletó, e eu vim até de manga curta. Então, quando eu estava orando a respeito do assunto para esta tarde, veio-me ao coração, e de maneira firme, estudar sobre tipos de ovelhas no rebanho do Senhor. Tipos de ovelhas no rebanho do Senhor. Tipos de obreiros no rebanho, na seara do Senhor, é um assunto que de vez em quando é abordado em textos, em palestras, mas tipos de ovelhas, eu não sei. Talvez alguém aqui nunca ouviu falar sobre esse assunto. Mas a Bíblia menciona muitos tipos de ovelhas do Senhor. E o pastor, o obreiro, seja obreiro do ministério local, seja obreiro do ministério geral, ele é primeiramente uma ovelha. Eu acho que ninguém aqui pode me contestar. Todo obreiro, seja ele diácono, tesoureiro, regente de coral, presbítero, dirigente de congregação, missionário, professor de escola dominical, enfim, ele é, antes de tudo, uma ovelha. Então, eu peço aos queridos colegas, a partir de mim mesmo, que estou ministrando, pensar nisso. Que, em primeiro lugar, antes de sermos obreiro, cantor, não sei, eu não sei qual é a tarefa que você ocupa, ou tarefas na igreja. Acima de tudo, nós somos ovelhas do Senhor. É claro, irmãos, que numa reunião, o pastor Emanuel me disse que eu posso ir até 15 para as 4. Mas eu vou ver se termino mais cedo.
E é claro que uma reunião única não dá para tocar nem num quarto da metade de tipos de ovelhas, porque são muitos tipos. E a minha oração a Deus tem sido que, enquanto eu ministro, o Espírito Santo cuide disso em nossa vida. Que tipo de ovelha eu sou? Bom seria que só houvesse um tipo de ovelha. Bom seria que só houvesse a ovelha boa. Aquela ovelha que está lá em João capítulo 10. Aquela ovelha que está lá no Salmo 23. Bom seria. Já pensou que alívio? Se só houvesse a igreja, a ovelha boa. Mas infelizmente, irmão, há muitos outros tipos de ovelha. É igualmente o caso do obreiro. Obreiros, a Bíblia menciona muitos tipos. Bom seria que só houvesse o obreiro, o bom obreiro. Aquele do qual Jesus disse, servo bom. Ele não disse que era perfeito. Ele disse bom. Bom não é perfeito. Deus sabe disso. Então existe o bom obreiro. Imaginar, irmão, que bênção seria se só houvesse esse tipo de obreiro. Pense comigo. Se só existisse na seara do Senhor o bom obreiro. Mas a Bíblia menciona também o mau obreiro. Servo mau. Foi Jesus que disse. E interessante é que a palavra servo ali não é o que você está pensando. Não é servo no sentido de diaconia. Não é servo no sentido de prestar serviço. O termo que o Espírito Santo usou por meu escritor é servo no sentido de possessão de Deus. Mau. Meu Deus, às vezes eu penso como é que aquele homem se tornou um servo mau. Se a palavra servo ali não é diaconia, não é prestar serviço, é possessão de Deus, comprado, adquirido. Mas a Bíblia menciona, infelizmente menciona mais um tipo de obreiro que não é bom, o chamado falso obreiro. Nunca foi. Talvez muita gente aqui fique surpresa com isso. É porque até você está pensando só em Bento Ribeiro, ou pensando só no Rio de Janeiro, ou pensando no Brasil só, e eu estou falando em termos de mundo. Pela misericórdia de Deus, temos viajado bastante, e infelizmente, além do mau obreiro, existe o falso, ou seja, nunca foi. Veja que horror, uma igreja cair nas mãos de um homem desse. Nunca foi obreiro, é um falsário, é um simulacro. Imagine se eu tivesse tempo agora de mencionar casos. Eu não vou fazer porque o assunto não é obreiro, é tipo de ovelhas. Eu estou apenas trazendo à tona. O falso obreiro nunca foi, é um profissional. Mas a Bíblia menciona um quarto tipo de obreiro, que a gente denomina de ex-obreiro, ou seja, já foi obreiro mesmo, legítimo, e renunciou. Para eu e você que estamos aqui, a gente se arrepia com a história dessa. Era de fato um obreiro chamado, sim, tinha de fato chamada divina, tinha, foi de fato colocado por Deus, foi, renunciou ao ministério. Aqui no Brasil nós temos muitos casos, eu não vou mencionar, porque é claro, nós só temos essa oportunidade. Mas ovelhas, bom seria que só houvesse a ovelha boa. É uma maravilha. Não estou dizendo perfeita, mas existe. Eu vou ver até que hora, eu já informei, irmão Emanuel, que nós podemos até 15 para as 4, mas eu vou ver se termina alguns minutos antes, para o irmão ter tempo de fazer comunicados. Então, nós vamos, se alguém quiser manejar sua Bíblia, juntamente comigo, tudo bem. Se não, basta você ficar atento ao microfone. É um rápido estudo bíblico sobre tipos de ovelhas. É claro que eu não vou esgotar o assunto, que é isso.
Nem 3, nem 4 reuniões de 60 minutos não daria. Eu estou vendo os irmãos olhando para mim, parabéns pelo interesse. Mas você conhece esse assunto na Bíblia, tipos de ovelha, e pode provar na Bíblia. Então vamos adiante. E outra coisa, irmão, eu não estou falando de bode, não, estou falando de ovelha. Tem crente por aí tipo bode, a vida é brigar e correr de um lado para outro, enfim. Quem já observou bode sabe disso, bode não para. A vida é pular de lugar para lugar e brigar. Não, eu estou falando de ovelha. Ovelha do Senhor. Ovelha do Senhor. Então, nós vamos... Interessante também antes de verificar essa primeira ovelha, que bom seria que só houvesse ela, a ovelha boa. A ovelha boa costuma ser também boa ovelha. Não vá confundir as coisas. Ovelha boa não é o mesmo que boa ovelha. Você sabe que na língua portuguesa, quando você muda a posição do adjetivo, muda a categoria gramatical. Uma coisa é eu dizer ovelha boa, outra coisa é eu dizer boa ovelha. Uma coisa é eu dizer casa grande, outra coisa é eu dizer grande casa. Casa grande é o prédio, não sei quantos andares, enfim, uma área muito grande, 200 metros quadrados, a casa grande. Mas grande casa é uma casa célebre, famosa. Grande casa, famosa, célebre. Às vezes é até um casebrezinho. Certamente os irmãos já viajaram muitas vezes para a América do Norte e já visitaram o estado de Illinois. Eu digo isso porque viajar aqui para os irmãos não é problema. Vocês devem ter dinheiro sobrando igual as águas da catarata de Iguaçu. Quem nem sabe para onde é que vão. Quando você for, se ainda não foi visitar a cabana daquele grande homem, presidente dos Estados Unidos, que você sabe bem o nome, veja, uma cabana feita de tronco de árvore. Entretanto, é uma grande casa. Casa grande não é um caso da ovelha. Eu vou falar primeiro da ovelha boa. Mas bom será que a ovelha boa seja boa ovelha. Então, é o número 1. E como seria, irmão? Como seria, a meu ver, maravilhoso se só houvesse esse tipo? Agora, por que é que a Bíblia coloca mais de 20 ovelhas que não prestam? Certamente é para a nossa advertência. Certamente é para a nossa advertência. Vamos ver, olhando para o relógio, até quando nós podemos ir. Vamos então dar uma olhada rápida, mas não se esqueça, irmãos e irmãs, que estão aqui no auditório, que o obreiro, seja ele quem for, obreira, acima de tudo, ele é primeiramente uma ovelha. É claro, como é que ele ou ela pode se tornar obreiro sem ser uma ovelha legítima do Senhor? Vamos dar uma olhada então na ovelha boa. E vamos tomar João capítulo 10. Os irmãos são livres. Se quiser examinar a Bíblia, bem, se não, eu apenas aconselho ficar atento ao microfone. João capítulo 10. Capítulo 10. Inclusive, o capítulo 10 é uma riqueza. Eu vou ler apenas um versículo. Mas o capítulo 10, você certamente conhece, 10 de São João, uma riqueza, sobre pastor e ovelha. 10 e versículo 27, que diz assim: eu peço licença para eu mesmo ler, porque eu estou com o microfone, e o microfone ajuda a difundir a voz. João 10 e 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem. Elas me seguem. Ovelha boa. Então, se você está com a Bíblia aberta, essa expressão segue é muito forte. Na língua portuguesa, não.
Aqui deve ter muitos irmãos que são professores de português e conhecem bem o verbo seguir. Só que na língua original, o termo que o Espírito Santo usou por meio de João é muito forte. É seguir no sentido não só de permanecer fiel. Imagine que maravilha, irmãos. Um homem, uma mulher, uma criança, não sei, aceitaram Jesus e depois de 5 anos, firme na fé, 4 anos, firme na fé, 10 anos, firme, 20 anos, firme. Mas o verbo que está usado aí não é só isso. É só meia verdade. Seguir, como está aqui no versículo 27, é também seguir os passos que Jesus deu aqui como Filho do Homem. É seguir os passos que Jesus deu aqui na terra, nos 4 evangelhos, como ele mesmo se chamava o Filho do Homem, ou seja, Deus feito homem, aquele mistério da encarnação, o mistério da divindade que a Bíblia diz, grande é este mistério da divindade, grande. Mas, irmão Gilberto, é isso que eu desejo. Eu desejo de todo o coração, não é somente ficar firme, perseverar, mas também, quem sabe, seguir os passos de Jesus. Meu irmão e minha irmã, é possível plenamente no poder do Espírito Santo. No poder. Se eu e você tentar seguir aquele espaço por nós mesmos, é fracasso na certa. A igreja que se recorda de João, capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16, não é pouca coisa. 14, o capítulo todo. 15, o capítulo todo. 16. Os irmãos se recordam quando Jesus já estava seguindo para Jerusalém, onde morreria em nosso lugar? E qual é o tema do 14, do 15 e 16? A toda hora Jesus dizia, eu vou, mas eu enviarei o Consolador. Eu vou, mas o Consolador virá. E quando ele vier, o tema era esse, pode ver. E de fato ele veio. Então, no poder do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo, eu e você podemos não somente perseverar. Eu espero em Deus que todos que estão me ouvindo aqui nunca tenham se desviado. Eu dou graças a Deus porque nunca me desviei. Nunca. Mas imagine a bênção de uma pessoa perseverar firme. 1 ano, 5, 8, 10, 20, 30, meu Deus. Mas quando ele diz, se elas me seguem, não é só seguir no sentido de perseverar. O verbo, como está usado na língua original, é seguir também. Mas é isso que eu desejo, no poder do Espírito Santo. Ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, recebereis poder. Então, João capítulo 21, capítulo 10 e versículo 27, é uma riqueza, quando a Bíblia diz, as minhas ovelhas, veja, a ovelha boa é dele, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A ovelha boa segue a Jesus. Sim, mas isso não é novidade. Mas talvez você não sabia que seguir a Cristo não é só permanecer fiel. Permanecer fiel é uma maravilha. Mas é também seguir os passos. E que dê tempo para tocar nesse assunto, que é uma riqueza. Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E também vamos dar uma olhadinha no Salmo 23, onde nós temos também uma rica ideia do que é uma ovelha boa. Eu creio que todo mundo conhece bem, porque o Salmo 23 é muito querido. Qual é o crente, qual é a criança, qual é o aluno de escola dominical que não conhece o Salmo 23? É um tesouro. Mas isso não impede da gente ler. Salmo 23. Eu estou usando a versão de Almeida,
porque a versão de Almeida é bastante literalizada e para ensino ajuda muito. Ajuda muito. Quando eu prego, eu uso mais a atualizada, por causa do estilo. Mas a corrigida, o texto de 2012, não sei se é o que você tem. O texto de 2012 foi retocado. O texto, não é a mensagem. A mensagem não muda nunca. O que Deus disse está dito, não vai mudar. Infelizmente, nesses últimos tempos, tem editoras e pessoas mexendo na mensagem. Repila isso, recuse isso. Agora, o texto, não, o texto é linguagem humana, no nosso caso é língua portuguesa. E com sabedoria e temor de Deus pode ser retocado, se bem que é muita responsabilidade. Salmo 23, sobre a ovelha boa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A ovelha boa, o Senhor é o meu pastor, não é outro. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente. A ovelha boa é guiada. Deitar-me faz é descanso. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, como de fato, quem aqui já lidou com animais do tipo ovelha sabe que a ovelha, se não receber direção do pastor que estiver cuidando dela no campo, ela se perde. É uma das coisas que eu agradeço a Deus, é que fui criado na minha infância no campo. E ainda hoje, lições que eu aprendi com meu pai, nunca esqueci. Nunca esqueci. A ovelha precisa de muita direção. A cabra e o bode, infelizmente, são loucos, correm por aí, etc. Mas a ovelha, se for deixada a sós, se acaba. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Veja que maravilha, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Todo mundo sabe que a vara de pastor tem a cabecinha da vara curva, de modo que dá para enfiar no braço. O cajado não, o cajado é bem mais forte. Certamente, o meu cálice transborda. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O versículo 5. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmo todo é uma riqueza para se meditar na ovelha boa. Eu apenas fiz a leitura, sem comentário, pensando no tempo. A ovelha boa, primeiramente pensemos na ovelha boa. E depois, quem sabe, um segundinho na boa ovelha. A ovelha boa, literalmente, é a ovelha sadia. Sadia. Não tem enfermidades. Não vá confundir enfermidade com doença. As duas não prestam. Mas doença, no sentido popular, é uma coisa passageira. Enfermidade, Deus nos guarde, pode durar a vida toda. A ovelha boa, o nome já está dizendo, é sadia. Então, você e eu, como ovelha do Senhor, somos sadios espiritualmente? Somos sadios? Então, que Deus nos dê graça para eu e você nos examinar diante de Deus. E se eu e você tiver coragem, pedir a Deus que nos examine. É uma das coisas que eu costumo dizer. Deus ia deixar de abençoar um homem como Davi, apesar dos seus percalços. Todo mundo sabe que Davi teve seus problemas, mas ele, num dos salmos, ele chega a dizer, no Salmo 139, ele chega a dizer que Deus o examine do princípio ao fim, de dentro para fora e de fora para dentro.
eu fiquei muito maravilhado quando há muitos anos atrás, meu Deus, deve fazer uns 25 anos atrás, que ao amanhecer do dia eu estava orando e lendo a Bíblia, quando a voz do Espírito Santo foi clara em cima de mim, sobre aquele Salmo 139. E a orientação de Deus foi que eu pegasse o texto hebraico. Eu larguei tudo e peguei. E você fica maravilhado quando naquela frase em que ele diz, sonda-me. Eu não vou ler, irmão, no tempo não dá. Sonda-me. Na língua hebraica, literalmente me vira pelo meu avesso para que eu veja o que é que está dentro de mim. Você tem essa coragem? Eu tenho também. Deus ia deixar de abençoar um homem desse? Vira-me pelo meu avesso, querendo dizer alma e espírito, para eu ver o que é que está dentro de mim. Porque nem eu nem você, nós achamos que sabemos muita coisa, mas é muita coisa que está em nossa alma, em nosso espírito, em nosso cérebro, que nós não sabemos. Deus ia deixar de abençoar um homem desse? Está lá no Salmo 138, sonda-me, ó Deus. Então, nós estamos meditando rapidamente na ovelha boa. O que é biblicamente, espiritualmente, uma ovelha do Senhor boa? Uma ovelha sadia. Não tem doenças espirituais. E os irmãos bem sabem como é que vive o mundo de certos tempos para cá, repleto de anomalias, repleto de seitas falsas, repleto de doutrinas falsas, de princípios falsos, meu Deus! Mas também a ovelha boa é uma ovelha sem aleijão. Você sabe o que é aleijão? Uma ovelha aleijada? É claro que eu estou dizendo espiritualmente. Já pensou se houvesse tempo, se fosse uma pregação e eu descesse aqui do púlpito e andasse para lá e para cá, fingindo ser aleijado? Aleijado. Eu estou falando espiritualmente. A ovelha boa também é uma ovelha firme, perseverante, que nem sai do rebanho, nem foge do rebanho do Senhor. A ovelha boa não apresenta problemas para ela mesma, não apresenta problema para as outras ovelhas, ela apenas requer do seu pastor alimentação, que eu e você, que cuidamos de ovelha do Senhor, tenhamos alimentação farta, alimentação espiritual farta. Mas não é só alimentação, é proteção. Quem aqui entende de gado caprino, alguma coisa, sabe que a vaca e o boi não é tanto. O bode e a cabra, mas a ovelha necessita todo o tempo de proteção. Pensemos nisso espiritualmente. A ovelha boa, ela precisa de cuidado. Ela precisa de contato com o pastor. Ela precisa de observação. Ela precisa de administração, de ser administrada. Ela precisa de direção, ou seja, rumo. Ela precisa de correção, vez por outra. Correção, é claro, de correção amorosa, correção por amor, correção com amor. Infelizmente, muitas igrejas aplicam correção, mas sem amor, e às vezes a pessoa não volta mais à igreja. Meus irmãos, quando uma ovelha do Senhor, a igreja aplica correção, é para ela melhorar, e não para se afastar de vez. Eu, abrindo um parêntese, gostaria de ilustrar isso rapidamente na primeira epístola de São João. É aí pertinho. Que a ovelha boa, veja, precisa de correção. Ela não é chamada de ovelha perfeita, ovelha boa. É como o servo. A Bíblia diz servo bom. 1 João, primeira epístola de São João. A igreja aqui se recorda que a primeira, a segunda e a terceira epístola, a todo instante,
esse homem de Deus diz filhinhos, pais, filhos, filhinhos. Você sabe disso. Mas os irmãos sabiam que no original grego, cada palavra dessa é diferente uma da outra. Imagine se a pessoa não tem noção da exegese e explica isso errado. Deus tenha misericórdia de nós. Então, deixa eu citar um exemplo. 1 João, veja capítulo 2. De 1 João. E veja o versículo 18. 1 João 2,18, que diz: filhinhos, filhinhos, um termo amoroso, né? Amoroso. Veja o versículo 28, do mesmo capítulo. O 28 diz: filhinhos. Você sabia que no original grego não tem nada a ver uma palavra com a outra? Então o problema é da Bíblia, o problema é da língua portuguesa, que não tem um termo conveniente. E aí está a necessidade de todo obreiro do Senhor aprofundar-se em exegese e em hermenêutica. Voltando, 1 João 2,18, a Bíblia diz filhinhos, um termo amoroso, carinhoso, filhinhos. Mas no versículo 28 diz, e agora filhinho. Esse do versículo 18, filhinhos aqui, no original é filhinho no sentido de aconchego, amor, alimentação, cuidar de médico, roupinha para criança, banho, limpeza, proteção, aconchego, a mãe e o pai, principalmente a mãe. Você já viu o bebezinho de 4, 5, 6, 7, 8 meses, enfim. É esse termo do versículo 18. Pega o termo no original para ver. É filhinhos no sentido de amor, aconchego, proteção, roupinha, comida, cuidado médico, enfim. E veja o versículo 28, aonde diz filhinho. Não, a palavra usada no original é filhinhos no sentido de disciplina. E por que tem filhinho? Porque é disciplina com amor. Mas o termo filhinhos aqui é no sentido de disciplina, para a criança aprender. É claro que eu estou falando também aqui no sentido espiritual. Voltando ao nosso assunto. A ovelha boa, não estou falando da boa ovelha, vou ver se o tempo dá. A ovelha boa, ela também é boa ruminante. Os irmãos sabem o que é ruminar, não sabe? Ruminar. Animal ruminante, como é o caso do boi, o carneiro, a vaca, a ovelha, o camelo, eles são ruminantes. Eu não vou explicar aqui, porque os irmãos são adultos, conhecem bem, sabem o que é o animal ruminar. E a ovelha, todo mundo sabe que ela é ruminante. Pensemos nisso espiritualmente. Ou seja, receber uma alimentação, ou eu direto da Bíblia, ou ouvindo, enfim, e etc. Aquilo vai para a memória, vai para um caderno, não sei, mas depois eu vou ruminar. E cada vez que rumina, vai extrair conhecimento. Mas escuta, como é que o pastor Gesiel Gomes chegou àquele ponto, gente? Pergunta para ele. A ovelha boa é ruminante. Eu não sei se você já viu, viajando pelo interior, um grupo de ovelhas, quando chega no final da tarde, e são colocadas no curral, estão lá, mastigando, vem aquele bolo do estômago para cá. Cada vez que ela rumina, extrai. Pensemos nisso espiritualmente. Por que é que o crente é comparado aqui a uma ovelha? Porque uma das coisas típicas da ovelha é ruminar. E por que eu estou dizendo isso? Uma vida ocupada como você tem e eu suponho que os irmãos aqui são tão ocupados como eu. Ou seja, se o dia tivesse 72 horas, não dava o pastor Emanuel. Não é por ele estar presente, mas às vezes eu ligo, quem me atende é a irmã Hilda, eu não sei se ela está por aqui, talvez não, a esposa dele. Diz, olha, Emanuel está em tal lugar agindo isso, não é fácil. Quem dê tempo para ruminar? Só orando a Deus. Mas toda ovelha boa é boa ruminante.
Pensemos nisso. E nessa operação de ruminar espiritualmente, é uma bênção para o nosso conforto. Então, qual é a diferença entre ovelha boa, que eu acabei de falar um pouquinho dela, para a boa ovelha? Boa ovelha é a ovelha exemplar. Não vá confundir com ovelha boa. Ovelha boa é a ovelha sadia. Sadia espiritualmente. Não tem alejume, não tem aleijão, não tem enfermidade espiritual. Doença até pode ter, quem é que não tem doença espiritual, mas coisa passageira. Mas boa ovelha é boa no sentido de ser exemplo. Meu irmão e minha irmã, não venha me dizer que dar exemplo é fácil. Eu peço licença a você para eu discordar. Eu peço licença para eu discordar. Ser exemplo não é fácil. É possível. A igreja aqui se recorda de um obreiro chamado Timóteo, que era jovem. Paulo teve o privilégio de maneira definitiva, levá-lo a Cristo. Timóteo se tornou seu filho na fé. Timóteo já era crente antes. Como na igreja também tem muita gente que é crente, mas enigmático. Era o caso dele. O pai dele era grego, parece que já tinha falecido. A mãe era judia. Mas chegou o dia que, graças a Deus, Timóteo foi salvo. E tornou-se um discípulo de Paulo. Mas lá em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo diz: ninguém, Timóteo, despreze a tua mocidade. Mas os colegas aqui já meditaram naquele MAS? Não é M-A-I-S, M-A-S, é uma conjunção coordenativa adversativa. Mas, seu exemplo, Deus não dá uma ordem, irmão, sem dar capacidade para a gente cumprir. Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade. Eu chego a perguntar para os irmãos, o que é que Timóteo andava fazendo? Veja como a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia não conta. Mas certamente Timóteo estava fazendo alguma coisinha errada como jovem. Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade, mas esse mais M-A-S, que a meu ver é uma prova de que não andava fazendo coisa correta. Era um jovem, inexperiente. Mas, primeira coisa que o apóstolo diz, eu ia ler, mas o tempo não dá, o tempo de repente acaba. Mas seu exemplo, uma pessoa piscou para mim, pode ser coceira, mas pode ser que eu leia, tá bom, eu posso ler. Abri um parênteses rápido, é 1 Timóteo 4, abra depressinha. A pessoa piscou, ou é coceira nos olhos, é querendo dizer para mim, leia. E como aqui é tudo rápido, a pessoa piscou. E pode dizer, 1 Timóteo 4, 12. 1 Timóteo 4, 12. Aqui está. Ninguém despreze a tua mocidade. Mas, pode ver, tem um M-A-S. Mas, seu exemplo, o que é que Timóteo estava fazendo? A Bíblia não conta. Não é melhor a gente aprender com a Bíblia? Ou seja, tem coisa que a gente vê e testemunha, mas guarda, não conta para ninguém. Olha aqui um caso. Mas, seu exemplo, veja de quem? Exemplo dos fiéis. Eu não vou ler o resto do versículo, eu vou ficar aqui. Exemplo dos fiéis. Meu irmão e minha irmã, um crente ser exemplo para incrédulo, não é difícil. Raciocine comigo. Um crente ser exemplo para incrédulo, não é difícil. O incrédulo está em trevas. Mas um crente ser exemplo para outro, como é que você explica? Um crente ser exemplo para outro crente. É muito interessante. E aqui diz, ser exemplo dos fiéis. Meu irmão, e quando Deus declara uma coisa, é porque Ele dá graça. Agora, não venha me dizer que ser exemplo é fácil. Homens e mulheres na igreja ser exemplo, me entenda bem, eu não estou falando aqui de exemplo perfeito. Exemplo perfeito só Jesus. Mas Jesus é Deus.
É claro que o meu exemplo e o teu é relativo. Mas não venha me dizer que dar exemplo é fácil. Mas Deus dá graça. Eu vou interromper a leitura aqui e vou voltar para a boa ovelha. Falei um instantinho da ovelha boa. A ovelha do Senhor é a ovelha sadia espiritualmente. Sadia. Sadia. Não tem alejume, não tem aleijão, não tem enfermidade. Pode até, quem sabe, ter uma doença espiritual passageira. Eu estou falando agora da boa ovelha. Boa ovelha, invertidamente, é o quê? A ovelha que dá exemplo para se seguir a Cristo. Dá exemplo, dá exemplo, dá exemplo, dá exemplo, dá exemplo. Eu acho que o tempo dá, são 14h20, o tempo dá para mencionar. Eu coloquei na minha listagem 20 tipos de ovelhas na Bíblia. 20 tipos. É claro que essa ovelha é você e eu. O obreiro, antes de ser obreiro, como eu disse há pouco, ele é primeiramente uma ovelha do Senhor. E como eu disse na abertura, de vez em quando a gente escuta, lê livros, DVD, gravações sobre o obreiro, o ministério. Mas estudo sobre ovelha, eu não vou perguntar, mas talvez alguém aqui nunca assistiu, mas a Bíblia tem. Então, bom seria, irmão, que houvesse apenas a ovelha boa. Mas acontece que tem ovelha que não é ovelha boa, e nós vamos mencionar um segundo tipo de ovelhas. Vamos para o livro de Ezequiel. 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 Ezequiel, os irmãos sabem que Ezequiel é um livro, todo ele muito rico, sobre pastor e ovelha. É claro que eu não estou falando aqui para leigos, eu sei que os irmãos aqui são veteranos, os irmãos e irmãs que estão me ouvindo são veteranos, são obreiros, habilitados, experientes, e sabem disso, que o livro de Ezequiel, para se estudar pastor e ovelha, é profundo. Jeremias também tem alguma coisa, mas Ezequiel é muito profundo. E o Novo Testamento também. Vamos para Ezequiel capítulo 34. E veja o versículo 4. É claro, quem quiser acompanhar na Bíblia. Caso você não queira, ou fique atento ao microfone. É um estudo breve, rápido, sobre tipos de ovelhas no rebanho do Senhor. E no rebanho que você dirige, você vai encontrar essas ovelhas. Não sei se você dirige coral, ou escola dominical, ou congregação, ou você é chefe de família, quem sabe. Você e sua esposa e você são servos de Deus, e os filhos são crentes. É um rebanho também. Ezequiel 34, versículo 4. Veja, eu estou indo direto para o 4. Eu poderia primeiro ler o 1, o 2 e o 3. Não vou fazer. Eu vou direto para o 4, poupar tempo. Mas o assunto é ovelha. Mas ele foi direto para o 4. Questão de tempo. O versículo 4 diz, a fraca. A ovelha fraca. Não é ovelha boa. A ovelha fraca. A ovelha fraca. E outra coisa, se os irmãos pegarem o termo no hebraico, tão logo você possa e tenha um léxico analítico, por favor. Se for léxico de mesa, não vai resolver. Tem que ser um léxico analítico, de hebraico. Examine essa palavra fraca. Não é o que você está pensando, não. A palavra fraco aqui, ela, ao pé da letra, é a palavra débil e vulnerável, crônico, crônico, crônico. Você é bom, meu irmão e minha irmã, de criar imagem mental na sua mente? É claro. Tem gente que tem uma facilidade incrível de criar imagem na mente. Pense nisso. Uma ovelha
Não somente débil, quer dizer, fraquinha, e vulnerável, crônico, quer dizer, o tempo todo. O que foi que aconteceu com essa ovelha que ficou assim? Os irmãos se recordam daquele caso de Corinto, quando a Bíblia diz que por causa de alguns crentes de Corinto serem desobedientes e para ter participado da ceia do Senhor erradamente, indignamente, se por causa disso há muitos fracos. Pega o termo grego para você ver o que é fraco ali. Ou seja, é fraco ali, não tem remédio que cure. É mais ou menos isso aqui na língua hebraica. Quem é que não é fraco? Todos nós somos fracos. Mas aqui o termo fraco, no versículo 4, a fraca, no hebraico é um termo profundo. É fraco no sentido de débil e vulnerável, crônico, espiritualmente falando. Sem força para resistir ao mal, sem força para lutar, sem força para avançar, sem força para vencer. Ou seja, a ovelha fraca, espiritualmente falando, é sempre infantil. Você tem esse tipo de crente em sua igreja? Qual é a igreja que não tem? E a gente tem que ter misericórdia e compaixão, e ajudar. Eu não sou pastor presidente de igreja, já assumi a presidência várias vezes, mas interregno, estatuto, mas trabalho nessa parte de ajudar. E toda a igreja tem, espiritualmente falando, a ovelha fraca. São sempre infantis, sempre imaturos, são carnais no sentido de o ego dominar. Não vai interpretar mal a palavra carnal aqui. Eu estou usando o termo no sentido bíblico. Os irmãos se lembram dos crentes de Corinto? Que Paulo diz que porque eles eram carnais, a vida deles era se dividirem. Grupos. Então, são crentes sempre infantis, sempre imaturos, são carnais, não crescem espiritualmente. E gostaria de deixar um versículo. O tempo agora só dará para ver mais um outro tipo de ovelha. Nós falamos rapidamente da ovelha boa, e como seria bom se só existisse a boa, mas existe a ovelha fraca. Onde é que não tem ovelha fraca? Não é o que você está pensando, irmão. Fraco aqui em Ezequiel é espiritualmente o crente sempre infantil, e fraco e débil, cronicamente, crônico. Só muita graça de Deus para o pastor, o dirigente, ajudar. Então, vamos deixar um versículo em Efésios capítulo 4. Quem sabe se uma hora não será útil para nossa própria família, para os nossos congregados, membros da nossa igreja. Efésios capítulo 4. Efésios. Uma passagem muito rica sobre isso. Efésios 4. Para quem tiver a Bíblia, eu estou pegando do versículo 11, sendo que o meu versículo mesmo é o 15. É lá que eu deverei demorar alguns segundos, mas vou ler a partir do 11. E veja que o que está agora em discussão é a ovelha fraca. Que muita gente pensa que fraco é o fraco normal. Não, o termo hebraico ali é muito forte. Ele mesmo, é o Senhor Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou seja, mestres. 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Tome cuidado que ministério aqui não é o ministério evangélico, é ministério no sentido de ministrar, de prestar serviço, é diaconia.
para a edificação do corpo de Cristo. Se fosse construção, era fácil. Aqui deve ter irmãos que são engenheiros, aqui deve ter irmãos que são mestres de obra, e sabe a diferença entre o que é edificar e construir. Construir é fácil. É tanto que tem igreja e congregação que do dia para a noite enche, lota, mas também daqui a pouco esvazia do mesmo jeito. Mas edificar requer plantar. Edificar requer material de primeira qualidade. Edificar requer mão de obra de primeira qualidade. Paulo disse, veja cada um como edifica. Eu lancei o fundamento, mas veja cada um como edifica. Por quê? Ele diz, chegará o dia que o dono da obra vai examinar. Meu irmão e minha irmã, não é melhor eu e você pensar nisso? Fazendo a obra do Senhor de qualquer maneira, chegará o dia. Mas é para ver se a pessoa irá para o céu ou para o inferno? Não tem nada disso. O céu não é ganho por meio de obra. É sobre a recompensa dos justos. Que a Bíblia tanto cita, por graça de Deus. Eu creio, eu entendo que nenhum homem ou mulher de Deus jamais vai trabalhar para Jesus pensando em recompensa. Ele é digno de tudo que eu e você pudermos fazer ao máximo, diante do que Ele fez por nós, que foi morrer em nosso lugar. Deu sua vida por nós, por amor. Ele não era obrigado a morrer. Ele morreu porque quis, devido ao seu infinito amor. Então, tudo que eu puder fazer por Ele e sua obra, é pouco. É nesse sentido que eu estou dizendo. Para a edificação. Edificar é um trabalho paulatino. Eu não sei se os irmãos aqui têm viajado, certamente. Eu não sei se você já viajou direitinho lá no sul da Grécia, naquela parte que dá ligando o canal, da do Porto de Corinto. Aquela ponte que tem ali, pode ver que lá tem a placa dizendo que ela foi inaugurada no ano 146 da era cristã. 146, está lá firme. Mas quando você examina com cuidado, foi trabalho edificado, não foi construído. Aguenta. Para a edificação do corpo de Cristo, versículo 12, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes. A ovelha fraca é essa daqui, sempre menino. Meu irmão e minha irmã, não vá dizer que você não tem na igreja pessoas que você conhece, que já tem 1 ano, 2, 8, 10, 15, que estão na igreja, coitadinho, as mesmas meninices, as mesmas asneiras de sempre. Diz aqui, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E agora chegou o versículo que eu queria. É esse aqui que eu aconselho a você marcar e depois meditar nele. Antes, seguindo a verdade em amor, tenhamos cuidado, irmão. A verdade pura dói. Verdade pura dói. Não vá me dizer que eu não aceito. A verdade é fria. Mas a verdade com amor é uma maravilha. A verdade pura dói. Já viu quando o juiz lá diz condenado, lá no processo, é verdade, mas dói. E lá não tem condição de usar amor. Mas olha aqui que maravilha. Antes, seguindo a verdade em amor, façamos isso. O Senhor Jesus, lá em João, a Bíblia diz, Deus amou o mundo. Veja, primeiramente ele falou de amor. Deus amou o mundo, amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que crê em mim, etc. Quando chega no final, ele diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está, depois que falou com amor. Voltando ao versículo 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo. É o caso da ovelha fraca, coitadinha. Cresçamos em tudo. Ou seja, uma vida espiritual que seja uma vida espiritual que seja homogênea. Você sabe o que é homogênea? Que Deus olhando, Deus mesmo se alegre. Já pensou um crente que espiritualmente só cresce os pés, não para na igreja? Quando se procura, nem sabe onde é que está. Por que não para com isso? Imagina um crente que espiritualmente só cresce a orelha, só cresce o nariz, para meter o nariz onde não lhe compete. Não é melhor parar com isso, gente? A Bíblia diz, em tudo, um crescimento homogêneo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Olha, Deus tem me despertado para eu crescer espiritualmente. E sabe de uma coisa? Eu vou tomar o meu pastor como modelo. Com toda a educação e cuidado, evite isso. Em Bíblia nenhuma diz que eu devo fazer isso. Olha aqui quem é o modelo. Naquele que é a cabeça, Cristo. Nosso pastor deve ser amado, respeitado, querido, mas modelo absoluto. Só Jesus, e graças a Deus que temos esse modelo. Então, a ovelha fraca, se esqueça que fraco aqui, o termo hebraico, é muito forte. É doente, vulnerável, crônico, sempre, a menos que haja um milagre. Concluindo que o nosso tempo esgotou, vou deixar mais um versículo ligado com a ovelha. E as outras ovelhas, irmão Gilberto, quais são? Irmão, é uma lista longa, se o pastor Emanuel, pastor Horácio quiserem, for de interesse, futuramente, a gente volta ao assunto. Porque o obreiro, acima de tudo, ele é ovelha. Não importa o seu cargo, se é cantor, escritor, diácono, tesoureiro, porteiro, não importa. Missionário, ele é, acima de tudo, uma ovelha. Estudar sobre o obreiro, ou mais ou menos, a gente ouve, mas sobre ovelha não é tanto. Eu fiquei apenas na ovelha boa e na ovelha fraca. E estou deixando 2 Pedro 3:18 e passando o microfone para o pastor Emanuel. 2 Pedro, segunda epístola. Versículo 18. Glória a Jesus. Os irmãos estão alegres com Jesus? Um povo alegre vai longe, irmão. A alegria do Senhor é... Peguei os irmãos pelo pé. Ou você não sabe o versículo, só mais uma vez. A alegria do Senhor é... Piorou ainda. A alegria do Senhor é a nossa força. Só mais uma vez. A alegria do Senhor é a nossa força. Graças a Deus. 2 Pedro 3:18. Antes, crescei na graça. Crescei na graça. É o caso da ovelha fraca, que é sempre infantil. Mesmo que seja muitas vezes uma irmã, coitadinha, já de cabelos grisalhos, mas por alguma razão, é ovelha fraca, sempre infantil. Crescei na graça e no conhecimento. Uma pessoa que cresce na graça de Deus, que cresce na espiritualidade, se ela não crescer em conhecimento, ela pode cair no fanatismo. Pense nisso. Uma pessoa que cresce na graça, fervorosa, etc., o Senhor batiza, concede dons, enfim, cresce na graça divina e não desenvolve o conhecimento bíblico, pode descambar para a direita ou para a esquerda. A Bíblia diz, não cresça primeiro na graça.
E também no conhecimento. Agora pense um crente que só cresça no conhecimento e não cresce na graça. Quem é que vai aguentar na igreja? Dizendo sempre as mesmas coisas e fica aquela conversa seca. Deus nos guarde. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória. Assim agora como no dia da eternidade. Amém. Irmãos queridos, foi um prazer, foi um privilégio. Vou pedir para o pastor Emanuel reassumir o microfone, porque certamente os irmãos prosseguirão na sua reunião. Eu vou pedir licença para retornar para casa. Nós temos atividades daqui a pouco na nossa igreja, Assembleia de Deus em Cordovil, sendo hoje domingo. Mas, pastor Emanuel, tenha bondade. Tenha bondade. Os irmãos estão satisfeitos com a palavra do nosso mestre? Querem que ele volte outra vez? Nós vamos consultar a sua agenda e vamos convidá-lo.